Meu nome é Daniel Branco, sou neurologista e neurocientista, e passei uma vida inteira buscando uma compreensão mais profunda da consciência. E esta é uma conversa sobre alta consciência. Mais especificamente, a conversa de hoje é sobre a diferença entre conhecimento e conhecer. Ou talvez fique mais claro falar da diferença entre conhecimento e saber, ou poderia ainda ser também a diferença entre sabedoria e conhecimento. Enfim, para fazer meu ponto, eu vou usar o conhecimento e saber, a diferença entre conhecimento e saber, na maioria das vezes. Começando então com conhecimento. O que é conhecimento? Isso é importante. É uma definição muito interessante. Conhecimento é a codificação do saber. Eu vou repetir. Conhecimento é a codificação do saber. À primeira vista, conhecimento e saber ou conhecer parecem basicamente a mesma coisa. Inclusive, nós comumente dizemos: "Ah, fulano tem muito conhecimento", como se fosse a mesma coisa que dizer: "O fulano sabe muito". Mas a diferença entre conhecimento e saber é fundamental e é abismal. E quem entende essa diferença possui um entendimento muito mais profundo sobre a natureza da realidade. Eu vou dar um exemplo. Pensa numa enciclopédia. É repleta de conhecimento, certo? Cheio de conhecimento escrito na enciclopédia. Mas ela conhece o conhecimento que contém? Se a enciclopédia, for um livro, como antigamente, o livro sabe o conhecimento que contém? E se for um site de internet tipo Wikipedia, os servidores do site, ou seja, os computadores que contêm as páginas web, conhecem o conhecimento que contém? E se for uma enciclopédia de inteligência artificial, como a gente está começando a ter hoje em dia? A IA, a inteligência artificial, sabe o conhecimento que contém? Porque nós, seres humanos, nós sabemos o conhecimento que a gente tem, certo? Diferentes indivíduos podem saber mais ou menos, mas quando eles sabem alguma coisa, quando a gente sabe alguma coisa, a gente sabe que sabe, né. Seres humanos conseguem utilizar aquele conhecimento na prática, executando tarefas, realizando projetos, etcétera. Mas o saber vai além de aplicar o conhecimento, vai além de conhecimento aplicado. Porque um computador, teoricamente, também pode ser programado para executar determinadas tarefas, com base em algum conhecimento nele contido. O conhecimento do computador, por exemplo, pode ser uma tabela com números que indicam o que o computador deve fazer em cada situação. E esse é um exemplo de um conhecimento aplicado, mas que, em princípio, não envolve saber, porque saber envolve uma experiência consciente. Como eu falei antes, a gente sabe que sabe. E isso, o saber que sabe é uma experiência consciente. Saber é o que os filósofos chamam de qualia, é um tipo de qualia. O que significa dizer que existe uma sensação relacionada à experiência de saber, que apenas quem experienciou sabe. Saber significa que se sabe aquilo que se sabe. É engraçado porque às vezes a gente se surpreende ao descobrir que nós sabemos coisas que a gente nem sabia que sabia. A gente se surpreende a saber que nós temos conhecimentos que a gente não sa nem tinha se dado conta que tinha. É como o clique que dá quando a gente está aprendendo matemática, por exemplo. Aquele clique que dá naquele momento é uma experiência consciente, é um qualia, é a experiência do clique. É uma experiência que supostamente apenas seres conscientes podem ter. O computador não tem essa experiência, a IA, em princípio, não tem essa experiência. Porque o conhecimento, ele pode ser codificado em 3D, na forma de livros, páginas de internet ou mesmo esse vídeo, mas a experiência do saber, não.
ela não pode ser codificada. A experiência do saber não acontece em realidade de terceira pessoa, em realidade de consenso, onde as coisas são codificadas em matéria. Saber acontece em nível de consciência. Então, escrever um livro, codificar um programa de computador, são exemplos de codificação no mundo 3D, no mundo físico, material. Porque no mundo, físico, de fato, como eu já falei, saber não existe. Saber existe em nível de consciência apenas. Quando que saber alguma coisa quer transmitir aquilo que sabe para outra pessoa, o saber da pessoa que detém o conhecimento precisa codificar. Quando uma pessoa que sabe alguma coisa, ela tem algum conhecimento, e ela quer transmitir aquele conhecimento para outra pessoa aqui, na nossa sociedade, no mundo físico, a única forma que a gente conhece de fazer isso é a primeira pessoa codificar o conhecimento, seja escrever, seja programar, para que outra pessoa possa ler ou possa interagir com o programa, para obter aquele conhecimento e transformar aquele conhecimento em saber. Hã, e depois, esse conhecimento, então existe o processo de codificação pela pessoa que sabe e depois um processo de decodificação pela pessoa que recebe a informação. A decodificação do conhecimento ocorre em nível cerebral. Isso é o que o cérebro está fazendo o tempo todo, ele recebe informação codificada, informação sensorial, visão, audição, linguagem, e ele transforma essa informação em código numa experiência. Mas a experiência em si, em princípio, a gente não tem motivo nenhum para acreditar que que esteja acontecendo no cérebro, ou que o cérebro esteja inventando a consciência. E pode ser que o cérebro esteja simplesmente modulando a experiência de consciência com base naquela informação que está sendo adquirida pelo cérebro. Como se o cérebro fosse um rádio, digamos assim, alguma coisa que decodifica uma informação para que você, em nível de consciência, possa experienciar, experimentar. Então, quando a gente, escuta ou lê uma determinada mensagem ou determinado conhecimento, o que está acontecendo nos bastidores é que o nosso cérebro está decodificando aquela informação e assimilando aquele conhecimento. Uma vez decodificada a informação, ou seja, o conhecimento, ele passa a ser parte da rede neuronal, cerebral daquele indivíduo, do cérebro daquele indivíduo. Então, até aí, tudo está acontecendo da mesma forma que aconteceria com um computador, como um computador faria. O computador também ele trabalha nesse processo de codificação e decodificação de informação, de conhecimento. Mas quando aquele conhecimento recebido e decodificado pela pessoa se transforma em saber, quando que e onde acontece a experiência do saber que o novo conhecimento foi assimilado? Bom, se o nosso cérebro é uma máquina que trabalha como computador, o saber não acontece no cérebro, pois máquinas não sabem. Elas apenas detêm e processam o conhecimento. A máquina não sabe o que está acontecendo e o que está fazendo. Em princípio, isso é igualmente verdade para uma máquina de escrever, para um computador ou para um modelo de inteligência artificial. Agora, saber requer consciência. E onde que fica a consciência, então? Como a gente já levantou essa pergunta antes nesse vídeo. Bom, essa é a pergunta de US$ 1 trilhão, ou trilhões de dólares, ou reais, trilhões de reais. E a verdade é que ninguém sabe, ninguém tem essa resposta, assim, contundentemente, objetivamente, com certeza. Ninguém sabe onde o saber acontece. Todo mundo sabe onde o conhecimento é codificado. Mas ninguém sabe onde o saber ocorre, a experiência de saber aquele conhecimento. E a principal razão
para a gente não saber é que a resposta para essa pergunta, de onde que ocorre o saber, está além do que a ciência consegue responder. Porque, como a gente já discutiu em vários outros vídeos, a ciência é um método de realidade de terceira pessoa. A ciência é um método da realidade de consenso, da realidade física, enquanto que o saber faz parte da realidade de primeira pessoa. E, portanto, como nós já argumentamos antes nesse canal, o saber não pode ser estudado diretamente pela ciência. Se trata simplesmente de uma restrição fundamental do método científico. E essa indefinição abre as portas para uma das perguntas mais importantes da humanidade. O conhecimento é criado no mundo físico e apenas contemplado pela consciência, no seu mundo de consciência? Ou o conhecimento pode vir também do mundo de consciência, pode vir da consciência? Quando o cientista tem uma inspiração, por exemplo, o Einstein descobrindo a relatividade, ou James Crick descobrindo a estrutura do DNA num sonho. Aquele conhecimento veio da fisicalidade e foi apenas percebido em nível de consciência, ou o conhecimento veio da realidade de consciência, só então para então ser codificado no mundo físico, no mundo material. O que que acontece primeiro? Onde é que o conhecimento surge primeiramente? Surge no mundo físico ou surge no mundo de consciência? E hoje em dia é difícil de responder e ter alguma certeza com relação a isso, mas o que está muito claro é que o saber de uma pessoa não pode ser transmitido na forma de conhecimento codificado para outra pessoa, aqui no mundo físico, sem que haja uma perda do entendimento e da informação ao longo do caminho. Porque a experiência do saber de quem aprende nunca vai ser igual à experiência do saber de quem ensinou. Porque são como é que a gente vai saber como é que eu sei se o vermelho que eu enxergo é o mesmo vermelho que você enxerga? Como saber se o que você entendeu, com o que você sabe, é a mesma coisa que eu entendo e que eu sei? Nós temos métodos indiretos para verificar isso, tipo fazer prova. É o clássico exemplo de por que existe teste, exame, prova na escola, na faculdade, etcétera. Porque para saber, não basta enfiar o conhecimento para dentro, é preciso experienciar o saber, que acontece ao longo do processo de decodificação do conhecimento assimilado. Pela filosofia de alta consciência, o conhecimento pode ser gerado em fisicalidade e provavelmente é gerado ainda mais em nível de consciência. Mas o saber ocorre apenas em nível de consciência, não em fisicalidade. Se em algum momento nós tivermos motivos suficientes para acreditar que uma máquina sabe alguma coisa, qualquer coisa que seja, então nós temos igualmente bons motivos para assumir que essa máquina é consciente. Apenas seres e sistemas conscientes podem saber. Aliás, nós utilizamos esse princípio o tempo todo. Nós só acreditamos que outras pessoas ao nosso redor são conscientes porque elas expressam saber. Mas nós não temos de fato como provar e saber que elas realmente sabem, qualquer coisa que seja. Até porque, pode ser que a pessoa do outro lado seja um robô com inteligência artificial, simulando todas as suas respostas, mas nós podemos pelo menos inferir hoje em dia o que torna a coisa fácil, ou menos complexa, é que nós podemos inferir que aquela pessoa sabe, porque ela é capaz de codificar e externalizar o conhecimento contido em si, no seu cérebro ou na sua consciência, tipo no exemplo do teste do exame que eu dei antes. E eles fazem isso de uma forma muito semelhante a nós, da forma que eu sei, e da forma que eu expressaria alguma coisa quando eu sei que sei alguma coisa. Da mesma forma que nós sabemos que nós somos conscientes, mas nós não podemos provar que nós somos conscientes. E essa é a dualidade de experienciar a vida em fisicalidade, sendo fundamentalmente e primariamente uma existência em consciência.
Então, pela filosofia de alta consciência, nós existimos fundamentalmente e primariamente como consciência, mas nós vivemos essa dualidade de precisar expressar e interagir com outras consciências através de fisicalidade. O que você acha dessas ideias? Elas fazem sentido para ti? Você concorda? Elas ressonam ou conectam contigo de alguma forma? Como uma iniciação à filosofia de alta consciência, você pode conferir o meu livro Espiritualidade, Iniciação Espiritual para Pessoas Racionais. E se você quiser continuar explorando essas ideias e assistindo a mais vídeos sobre elas, deixe o seu like, se inscreva no canal, e ainda nós somos um canal muito jovem, e o seu apoio é extremamente importante. Vamos juntos melhorar a experiência de vida para todos neste planeta. Até a próxima.